Boa tarde, eu agradeço o convite para participar desse evento, para participar dessa transmissão. Meu nome é Elvis Braga, sou juiz substituto de segundo grau no Tribunal de Justiça e membro da Comissão de Tecnologia da Informação. A ideia é conversarmos um pouco sobre a aplicação de computação cognitiva no âmbito da justiça e mais propriamente da experiência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós temos uma previsão de 4 tópicos para percorrer ao longo desses 40 minutos. Primeiro, a aplicação na área administrativa. Segundo, a aplicação na área jurisdicional, da tomada de decisão judicial. Terceiro, um tópico rápido sobre confrontação entre tecnologia e ética. E um último tópico é uma situação prática, um caso prático de aplicação de computação cognitiva em documentação histórica. Não é uma aplicação direta, mas é uma aplicação que tem uso indireto, tanto para a justiça quanto para a área de registro imobiliário. Primeiramente, qual o cenário que nós temos diante de nós? Nós hoje estamos com absolutamente todas as nossas atividades apoiadas na internet. É difícil imaginar alguma coisa que não esteja indiretamente apoiada na internet. Isso começou há 20 anos, começou em 1997, quando a internet deixou de ser algo universitário, deixou de ser algo do ambiente de pesquisa, deixou de ser algo do ambiente de governo, ambiente militar, e se abriu para uso civil. Então, no começo, sabia-se que a internet era algo fenomenal, que era algo incrível, mas ninguém sabia exatamente como é que eu podia tirar uso dela, como é que eu podia tirar benefícios dela. Eu vejo que nós estamos mais ou menos nesse mesmo patamar, em que a inteligência artificial finalmente se torna, então, acessível para o uso geral, acessível para qualquer um, né? Pode ser consumir como serviço a inteligência artificial, a computação cognitiva. Eu não preciso dispor de um maquinário dentro da minha organização, né? Eu consumo quase como serviço de internet ou de energia elétrica, então isso democratiza o acesso. E a pergunta é, que benefícios nós podemos tirar disso? Todas as palestras sinalizaram isso, que nós temos inúmeras aplicações. Eu acredito completamente que em 20 anos, absolutamente todas as atividades humanas, todas as nossas atividades rotineiras, todas as profissões trabalharão apoiadas em inteligência artificial de maneira invisível, e é bom que assim seja. Quanto mais invisível, significa que mais maturidade se alcançou, significa que mais eficiente o serviço está se apresentando. Então, acredito que nesse prazo de 20 anos, talvez menos, porque os prazos da tecnologia eles vão se encurtando, né, como vimos nas apresentações anteriores. Então, nesses 20 anos, todas as atividades estarão apoiadas em inteligência artificial. Atividades cotidianas, nossos hábitos, nossa alimentação, nosso supermercado, tudo, absolutamente tudo, e todas as profissões e todas aquelas tantas que ainda irão surgir. Obviamente não se precisa esperar esse tempo todo, porque já começou, esse processo já está em pleno andamento, e acho bom então que estudemos o assunto para não esperar para pegar a coisa pronta, sim construirmos a utilização dessas tecnologias. A grande novidade que nós temos no âmbito aí da tecnologia de inteligência artificial é a sofisticação dos algoritmos hoje, né? Algoritmos poderosíssimos que são possíveis porque nós temos uma base de tecnologia instalada muito poderosa e muito vasta, né? A capacidade de processamento hoje quase que deixou de ser um problema, era um limitador dos computadores antigamente, hoje em dia quase que não é um problema, mas a limitação de processamento, a capacidade de memória também é algo que quanto menos a gente lembra que está faltando memória, é sinal que mais abundante ela está. E os algoritmos extremamente sofisticados que se beneficiam dessa dupla base. Então nós temos hoje uma base instalada fenomenal. A base de infraestrutura, que são máquinas, data centers, links de comunicação, links de alta velocidade, e a base de usuários é gigantesca. Nós temos 3,7 bilhões de pessoas conectadas hoje no mundo. É mais de metade da população. E nós caminhamos agora para a inclusão nessa base instalada das coisas, a internet das coisas. Então, nossos celulares já são as coisas conectadas. Nossos celulares, nossos smartphones, eles estão captando informação e processando
independentemente do nosso comando, da nossa vontade, às vezes até sem sabermos. Está coletando dados, está coletando informação e está mandando para nuvens, processamento em nuvem, armazenamento em nuvem e nos devolvendo serviços, tudo de maneira invisível. Quanto mais invisível, melhor. Significa que alcançou-se maturidade. Então nós estamos ingressando nessa onda da internet das coisas, ou seja, de absolutamente integrar tudo. Tudo é possível, integrar, colocar sensores e colocar dispositivos que coletam informação e mandam essas informações para a rede. Então, é só imaginar o poder, o potencial que isso tem. Né? Como é que eu distribuía, antes da tecnologia digital, como é que eu distribuía uma inovação no mundo? Era muito difícil, eu precisava das estradas, eu precisava do transporte, eu precisava dos custos disso. Hoje em dia alguém desenvolve um aplicativo numa garagem lá de uma universidade em Israel ou nos Estados Unidos, no Vale do Silício, coloca aquilo na rede e aquilo está acessível para 3,7 bilhões de pessoas. Então, isso é um poder jamais imaginado na história. E isso torna os tempos de desenvolvimento muito menores. Então, a primeira aplicação na área administrativa. Nós estamos no tribunal hoje um momento de aprendizado, saindo do meramente teórico, do meramente informativo do que é a tecnologia artificial para o que é que nós podemos fazer com ela desde já. Né? Temos que aprender a fazer a utilização. Então nós temos algumas provas de conceito em andamento com os grandes provedores, a IBM está fazendo experiências junto conosco, Microsoft, os grandes oferecem essa oportunidade de fazermos as provas de conceito. Por quê? Porque é necessário o nosso conhecimento interno de como é que funciona a atividade, como é que funciona o nosso métier e como é que essa tecnologia então pode ser moldada às nossas necessidades para nos gerar algum valor. Né? Basicamente, para a área administrativa, o que eu vejo? Nós temos uma máquina gigantesca, o Tribunal de Justiça é muito grande, o Judiciário Nacional é um dos maiores do mundo. E as decisões administrativas o que fazer, onde investir, como investir os recursos, capacitação, funcionários, prédios, informatização, viaturas, como organizar a gestão dessa atividade, dessa enorme empresa, com base em que tipo de informação nós tomamos essas decisões administrativas. Basicamente, eu vejo que elas são tomadas, esse é um assunto que me toca há muito tempo e eu sonho em ver uma mudança nesse cenário, que as decisões são tomadas basicamente em cima da experiência individual ou da intuição. Por quê? Porque eu não tenho dados, não é possível coletar dados de uma organização tão vasta como é, por exemplo, o Tribunal de Justiça. Então, eu tenho 27 anos na carreira, eu percorri o Estado, por via da Corregedoria Geral de Justiça, fazendo visitas a cartórios, a fóruns. Eu tenho a minha experiência direta das unidades que eu presidi como juiz titular. Eu tenho uma experiência pelo Brasil, das visitas feitas pelo CNJ, conheci alguns cantos desse país. Agora, é uma amostragem ínfima essa que eu tenho diante da realidade. E é uma amostragem construída ao longo de 27 anos da minha experiência profissional. Então, eu tenho informação muito desatualizada. Só que essa experiência que eu disponho para a tomada de uma eventual decisão administrativa e disponho de corpos técnicos e de estudos, etc. Obviamente, de sistemas de business intelligence, seja o que for, mas é uma coleta, são pequenas fotografias parciais da realidade. Então, a decisão é tomada, em muitos casos, com base na intuição, naquilo que nós extrapolamos de uma pequena amostra para o que deve ser o todo e tomamos a decisão administrativa. Então, quanto à falta de funcionário é um problema verdadeiro da justiça. Intuitivamente, nós apostamos muito nessa resposta, de que a falta de funcionário é um problema. Mas será que ela é, de fato, o problema da justiça? Como é que eu tomo uma decisão em cima desse tema? Sem dúvida eu encontraria unidades, eu posso ter até trabalhado e vivido uma experiência pessoal, conhecer unidades onde claramente a falta de funcionário é o problema. Nós temos um cartório criminal com 2, 3 escreventes, é impossível cumprir as decisões judiciais com tão pouca gente. Então, isso é um fato. Agora, isso é possível extrapolar para todo o Tribunal de Justiça? Será que esse é o nosso problema?
Ou ele é o problema número 1, ou será que eu tenho outros gargalos? Ou será que a organização dos meus recursos humanos é que pode ser o problema número 1? Então, só com base em dados, com uma coleta em tempo real, é que eu vou poder tomar uma decisão mais embasada. Então, acreditamos que, com base na intuição e na experiência, que é o recurso disponível hoje, nós até acertamos boa parte das decisões. Mas a pergunta que fica é, nós estamos acertando ou apenas não sabemos quando estamos errando? Já que não há meio de confrontação, né? E a pesquisa? A pesquisa é uma ferramenta muito utilizada. Nós utilizamos pesquisa interna, levantamento de dados, análises, temos o Business Intelligence, várias aplicações de Business Intelligence, e usamos também a colaboração externa. Nós usamos as universidades, usamos empresas de pesquisa, ou contratadas, ou em sistema de colaboração, que fazem estudos em cima da nossa realidade. Acontece que uma pesquisa pode levar 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos. E se eu preciso de uma informação para tomar decisão agora, quando ela chegar daqui a 6 meses, ela provavelmente chegou fora de hora. Ela chegou atrasada. E se eu não puder utilizá-la de imediato, mais alguns meses ela já estará desatualizada. Então, como fazer para ter uma informação atual que seja uma fotografia da totalidade da minha organização, para que eu tome decisões melhores? Imaginamos que só por intermédio dessas novas ferramentas, que são ferramentas de inteligência com capacidade de analisar, de ler milhões de dados num espaço de tempo mínimo e compreender essas informações, compreender dentro do contexto em que elas se encontram e nos retornar essa informação. Ou seja, nós precisamos de respostas antes mesmo de termos formulado as perguntas, né? Porque sempre da pergunta vem a pergunta seguinte. Então nós precisamos de respostas para tudo, para daí formularmos as nossas perguntas e avançarmos no nosso conhecimento. Então, o que eu imagino, uma das aplicações, ou a grande aplicação para a área administrativa, é o que a gente chama lá de controle de tráfego judiciário, alguns até já dão o apelido lá nesse ambiente de experimentação, que é o Waze do judiciário. Analisar em tempo real como é que está o trânsito, onde está congestionado, onde está livre, onde anda mais rápido, onde eu tenho um problema, eu tenho um buraco, eu tenho uma sinalização deficiente ou que não está funcionando. Então, o que é isso no judiciário, no nosso parque de magistrados, servidores e processos e prédios e etc. e tal. Então, me dizer em tempo real como é que as coisas estão se desenvolvendo e me mostrar coisas que nós nunca nem percebemos e nem desconfiamos, né? Só a partir dessa análise ampla, desse controle de tráfego, eu vou poder tirar inúmeras conclusões. E são ferramentas impossíveis, são resultados impossíveis de serem alcançados com os recursos anteriores, de tecnologias anteriores. Imaginar o controle de tráfego que o Waze nos faz, que no celular instantaneamente nos diz mude de rota agora, que tem uma rota mais rápida, durante o nosso trajeto, ao longo do trajeto ele muda os caminhos, ou oferece uma sugestão de mudança de caminho. O que seria isso, né, dentro do judiciário, algo que me dê informação em tempo real. É impossível fazer isso com pessoas, por mais que use equipamentos de tecnologia, um sistema de trânsito que me informasse em tempo real as melhores ruas. Seria impossível, né? Só um sistema de inteligência mesmo, que é capaz de ler, analisar e me responder em tempo real uma massa gigantesca de dados, é que permite o controle de tráfego. Então, só algo equivalente é que deverá permitir que eu tenha o controle de tráfego do judiciário. Controle de tráfego significa o que está entrando, o que está saindo, o que está sendo julgado, qual é o tempo médio de julgamento, onde tem o tempo máximo de julgamento, ali eu posso ter um problema, onde tem um tempo mínimo de julgamento, onde se julga mais rápido, eu posso ter ali uma solução ou posso ter também um problema. Pode ser que isso seja estranho, que esteja tão abaixo da média. Então, o sistema me mostrar isso antes mesmo que eu tenha formulado a pergunta, e me dizer, olha, aqui eu tenho extremos, aqui eu tenho distorções, e colocar camadas de informação para confrontação, ou seja, em cima desse fluxo, começou a entrar um novo tipo de ação,
que não se conhece ainda no judiciário. Então começou uma determinada comarca e que ação é essa? Será que é algo que vai se espalhar pelo Estado? Será que é algo que vai ficar restrito ali? Qual o potencial de crescimento disso, né? E eu colocar em cima desse tráfego, saber qual é o desempenho das minhas unidades em tempo real, não como ela foi no mês passado, nem no ano passado, mas como é o desempenho dela hoje, eu posso colocar sobre isso um mapa dos nossos recursos humanos, por exemplo. E aí comparar a distribuição de servidores com o desempenho. Eu posso comparar dados demográficos dos nossos recursos humanos, ou seja, comparar qual é a faixa etária dos meus servidores nessas unidades e ver se eu tenho ali alguma conclusão a tirar. Quer dizer, onde funciona melhor? Com os antigos, com os novos, com os que têm meio tempo de casa? Se eu funciono bem com os antigos e com os novos e não com os que têm meio tempo de casa, será que eu falhei em treinamento? Quer dizer, a questão não é numérica, não é número de funcionário. Mas a questão pode ser a abordagem, pode ser a organização do serviço, pode ser uma série de outros aspectos. Então, eu acredito que essas camadas, o orçamento, onde é que está a distribuição de orçamento, onde é que está a distribuição de prédio, onde é que está a distribuição de recursos de TI, de viatura, qualquer coisa que seja, eu posso criar essas camadas e fazer essas análises comparativas em tempo real e o sistema é que vai me mostrando o que parece ser um padrão e o que parece estar muito fora do padrão. Isso vai me ajudar a tomada de decisões administrativas, eu imagino, de uma forma jamais sequer suposta, né? Eu acho que a gente caminha para isso. É uma longa trajetória, mas estamos começando o aprendizado. Uma dessas aplicações do controle de tráfego, de ter uma detecção instantânea de como é que é o fluxo de processos, nós temos hoje uma base instalada de varas digitais 100% no estado e, neste momento, nós estamos fazendo o quê? Acréscimo de módulos de automação de tarefas. Então, cada dia é uma inovação, é um fluxo, são acréscimos quase invisíveis, mas alguma operação que era feita ainda manualmente, mesmo dentro do processo digital, que passa a ser feito de maneira automática. Por exemplo, juntada de petição, hoje já é juntado automático. O advogado faz o peticionamento intermediário e a petição entra no processo e entra numa fila de análise. Isso eliminou todo o trabalho de milhões de cliques, né, de mouse que pessoas tinham que fazer para um trabalho absolutamente não inteligente, é um trabalho simplesmente de inserção daquela petição dentro do processo e encaminhar para análise. Então, juntada automática, a distribuição de processos já é automática, a publicação dos despachos já é feita automática, a certificação de que saiu no Diário Oficial eletrônico também é automática. Então, nós estamos avançando dia a dia nessas automações. Um sistema desse de monitoramento de tráfego pode nos mostrar qual o impacto que tem. Vamos instalar, vamos rodar, por exemplo, nesta noite ou no próximo final de semana, para entrar em funcionamento na segunda-feira, uma inovação, e vamos detectar qual é o impacto disso em uma semana, em um mês, em 6 meses, em um ano, né, com informações em tempo real. Uma outra utilidade, a detecção de fraudes. A gente faz isso hoje de maneira meio analógica, meio artesanal, meio coleta de dados, quase que um trabalho de uma pesquisa. Então, comarcas onde eu tenho uma determinada incidência de ações, por exemplo, a ação de pedido de imposição ao Estado de fornecimento de medicamentos, patrocinada sempre pelo mesmo escritório e cujas provas, prescrições são sempre do mesmo médico. Isso nos pode sugerir uma distorção ou simplesmente ser algo a se constatar que é uma normalidade, porque é próprio de uma cidade pequena, onde o número de advogados é pequeno, o número de médicos é pequeno, então isso não seria surpresa. Mas correlações desse tipo, que só sistemas robustos serão capazes de fazer, poderão nos ajudar na detecção de fraudes ou de mau uso da justiça. Aplicação número 2 na própria atividade jurisdicional, na atividade de decisões judiciais. Nós temos uma frente que é óbvia, que é a da jurisprudência, como fazer a análise, a coleta, a seleção da jurisprudência e artigos doutrinários e da seleção da legislação aplicável ao caso com sistemas de inteligência artificial. Porque o volume de informação já superou a capacidade de qualquer ser humano há muito tempo, né? Então, de 1988 a Constituição para cá,
o Brasil produziu 5.400.000 normas jurídicas, 5.400.000 leis ou atos normativos, atos legislativos no país, nesses 26 anos. Então, é muito para qualquer ser humano se manter atualizado, né? E o magistrado é, via de regra, um clínico geral, é alguém que ao longo da carreira ele tem que alternar entre muitas áreas do conhecimento e leva muito tempo até estar em dia, estar atualizado com a jurisprudência, com as alterações legislativas de cada tema. Então, eu imagino que dentro de algum tempo nós teremos as ferramentas para nos auxiliar com isso, que pode ler essa base de 5 milhões de atos normativos, atos legislativos, ou a base de jurisprudência, ou a base de artigos doutrinários, e trazer a seleção do mais relevante num processo de aprendizado contínuo, que não é aquela pesquisa burra, uma pesquisa de argumentos simplesmente, é uma pesquisa com aprendizado, que quanto mais eu uso, melhor fica. E isso substitui o julgador, substitui tarefas do julgador, mas não substitui o julgador. Eu exigirei, sim, pessoas cada vez mais qualificadas para interagir com essa massa nova de informação, com essa seleção e saber se ela é segura, confiável ou não. Eu preciso ter gente cada vez mais qualificada. Isso não me assusta, é o que está acontecendo já na medicina, né? A medicina há um bom tempo se usa dos exames laboratoriais, dos exames de imagem, de altíssima tecnologia, que há 50 anos atrás eram inimagináveis. E isso não substitui nada a função do médico, pelo contrário, mas exige médicos melhores, médicos que saibam ler aqueles exames e saibam extrair de lá conclusões. Precisam estudar muito, precisam estar muito em dia para tirar proveito dessa inovação na tecnologia nuclear, na utilização na medicina. Já está tirando a medicina enormes benefícios da computação cognitiva, com a comparação de diagnósticos de um determinado perfil, de exames e de anamnese, confronta aquilo com milhões de outros diagnósticos, com estudos científicos e sugere diagnósticos. Precisa ser um médico melhor para criticar o resultado desse trabalho. Mas eu acredito que dentro de algum tempo não haverá como trabalhar de maneira diferente, sempre trabalhar em cima dessas ferramentas de inteligência artificial por conta da multiplicidade, da infinidade de informações que nós temos que lidar. No caso da jurisprudência, o STJ, que é o órgão de uniformização da jurisprudência no Brasil, em princípio deveria ele uniformizar a jurisprudência de todos os tribunais, pacificar entendimentos a respeito da norma infraconstitucional, produz 400.000 decisões ao ano. Então, quem consegue se manter em dia com essa multiplicidade? Será que dentro do próprio STJ, como acompanhar o que as demais turmas, o que as demais câmaras estão produzindo, os demais relatores estão produzindo sobre aquele mesmo tema? Então, nós precisaremos desses assistentes inteligentes, que são robôs digitais, para ajudar a depurar e fazer com que a atividade intelectual chegue suba de andar, né? Suba a um nível de sofisticação nessa atividade. Lanço aqui, então, essas ferramentas deverão ser capazes de fazer algo do que nossos assistentes hoje fazem para nos auxiliar à tomada de decisão judicial, é a pesquisa, a análise do caso, a leitura do caso, a compreensão do contexto, a compreensão das variáveis, a confrontação com decisões já tomadas e, de uma maneira dinâmica, porque a cada decisão que vai sendo publicada, ele vai se atualizando, ele pode ir incorporando essa nova informação e me dizer, então, qual é a tendência, não só qual é a jurisprudência predominante hoje, mas qual é a tendência da jurisprudência. Então, sobre tal tema, dizer, o judiciário hoje acolhe, concede, reconhece esse direito em 78% dos casos e nega esse direito nos demais. E há uma tendência de crescimento, porque é isso que se vê olhando retrospectivamente para os meses passados ou para os anos passados. Ou ao contrário, o reconhecimento desse direito é alto, mas ele está em queda. Há uma nova tese divergente em que nega a existência desse direito, que ela que está ganhando numericamente, ela está crescendo numericamente. Ela ainda não é maioria, mas é uma tendência. Esse tipo de ferramental, eu acho que vai orientar as decisões dentro de alguns anos. Eu acho que a gente vai trabalhar com tranquilidade em cima desse tipo de
ferramenta. Coloco aí como uma pergunta, só um exemplo de aplicação, quanto se fixa de indenização por dano moral? Dano estético, dano à imagem, dano ao crédito. Quanto é que a justiça, quanto as decisões estão fixando de indenização por dano moral? O STJ está construindo uma tabela de valores de dano moral para servir como um norte para evitar a disparidade. A disparidade é tremenda. Então imagine um sistema que seja capaz de nos dizer, para aquele caso que nós estamos analisando, um dano estético, um decorrente de um erro médico, por exemplo, quanto que se está fixando hoje no Brasil, as decisões mais atuais, mais recentes, fixam que tipo de valores para esse tipo de dano. Neste momento, qual a maior indenização para esse tipo de assunto? Qual a menor indenização para esse tipo de assunto? Para onde estamos indo? As indenizações estão crescendo ou estão diminuindo nessa matéria? Então, esse tipo de informação, acredito que possa melhorar muito, em termos qualitativos, a própria decisão judicial. Ao fazer um arbitramento, que é uma tarefa dificílima para o julgador, ao fazer um arbitramento, ele fará embasado numa informação universal, numa informação ampla de o que é que se está fazendo hoje. Aquilo não é uma imposição, mas é uma alternativa, é um elemento a mais de informação para a tomada de decisão. Então imagine esses tipos de aplicação para computação na área de tomada de decisões. Aqui só é quase que uma provocação apenas, porque o tema é vastíssimo, uma confrontação entre inteligência artificial, tecnologia e questões éticas, né? Então a questão primeira do carro autônomo. Já temos carro autônomo, isso está crescendo enormemente, temos o uso de caminhões de transporte, que é um uso mais óbvio do veículo autônomo, porque tem trajetos mais planejáveis, mais regulares, com partidas e destinos conhecidos. Então nós já temos exemplos de transporte absolutamente autônomo. A primeira entrega de uma fabricante de cerveja nos Estados Unidos, da fábrica até o destinatário, com milhares de quilômetros por rodovias, sem ninguém dentro da cabine, só observado de fora. Então nós já temos isso. Agora, dirigir significa tomar decisões o tempo todo. E tem decisões críticas, que hoje, infelizmente, no meu modo de ver, estão nas mãos de seres humanos. Um veículo autônomo que esteja corretamente na sua faixa, em velocidade segura, dentro de todas as regras de trânsito, mas que veja na direção contrária vindo um caminhão, por exemplo, com uma carga pesadíssima, para um choque frontal. E ele tem uma oportunidade, uma possibilidade de escape, que é imediatamente fazer um desvio, só que com isso atropelar uma pessoa e provavelmente matar uma pessoa. É uma decisão a ser tomada. Vou de frente ao caminhão e poupo esse pedestre, ou desvio desse caminhão e vou em direção a esse pedestre, provavelmente com um final trágico. São decisões a serem tomadas. Como é que esse veículo autônomo tomará esse tipo de decisão? A fábrica já está discutindo isso. A fábrica pode instruir o sistema para tomar decisões, porque ela precisa de critérios, não existe uma resposta matemática única. São critérios, são pesos, são valores, né? Esse choque frontal provavelmente matará o motorista. Ele deve preservar o motorista, mesmo que isso implique matar um pedestre, ou ele deve preservar o pedestre, mesmo que isso custe a vida do motorista. São coisas que nós não nos damos conta, porque está nas mãos do ser humano tomar essa decisão à frente de um veículo, e nós analisamos a posteriori se ele conduziu-se certo ou errado. A questão é como colocar essa instrução, que tipo de instrução podemos colocar num sistema automatizado. Outra questão, também em discussão, os drones e a decisão de atirar. Nós temos hoje drones que monitoram, ele não é mais controle remoto, ele não é controlado remotamente, ele recebe instruções remotamente e executa a tarefa. Então ele recebe instrução de percorrer, de chegar até um determinado destino, sobrevoar aquele destino, identificar onde teria potenciais alvos de ameaças, locais com armas, aglomeração de pessoas, etc. Então ele já cumpre ordens, o drone já cumpre comandos, mas ele
se desenvolve, ele desenvolve essa sua atividade autonomamente, né? Agora, nós ainda não tomamos, mas é só questão de tempo, a possibilidade já existe. Dar aos drones a possibilidade de decidir em que e quando atirar. Podemos fazer isso? É uma discussão ética, é uma discussão que não é tecnológica. A questão não é da possibilidade técnica, a questão é eticamente podemos fazer isso, moralmente podemos fazer isso, juridicamente podemos fazer isso, é isso que está em questão. Nós temos esse terceiro tópico, que é uma expressão já utilizada, já ali em alguns artigos, Judge as a Service. Quer dizer, nós temos Software as a Service, Infrastructure as a Service, e o juiz como serviço, né? Juiz como uma aplicação, provavelmente de um sistema em nuvem, que eu dou os dados, eu dou o dado do caso, ele faz uma confrontação com todo o universo de decisões ou de casos semelhantes e sugere a solução, sugere a decisão. Temos uma questão, primeiro, do desenvolvimento tecnológico, mas nós já estamos à beira disso, da possibilidade disso, com uma razoável segurança. E entra novamente a discussão ética. Nós podemos entregar a um sistema a tomada da decisão, né? Eu posso ser razoável que um ser humano seja condenado por um sistema de computação cognitiva, por melhor que seja, eu posso até chegar a um consenso de que a qualidade e o nível técnico das decisões, o nível de precisão das decisões, posso superar a média dos seres humanos, por exemplo. Mas eu entrarei num debate moral, um debate ético, um debate jurídico. Eu posso transferir isso a um sistema cibernético, de tomar decisão, condenar alguém na área criminal, na área civil, na área administrativa, e colocar, então, por exemplo, o ser humano na condição de um supervisor dessa decisão. Poderia o juiz, então, ser não mais o aplicador da decisão, mas o supervisor de decisões aplicadas por sistemas cibernéticos. Isso não está tão longe assim, é só pensar na medicina. Diagnóstico médico já está sendo feito assim, e com um grau de acurácia tremendo que faz com que o médico não possa recusar mais esse tipo de ferramenta, né? Então ele tem que se colocar acima disso, ele é o crítico do diagnóstico feito por sistema computacional, ele é o olhar crítico, ele tem que ser o cientista. E com isso, se isso é possível, se nós conseguirmos superar as barreiras morais e éticas e jurídicas, entender que isso não fere nenhum preceito valoroso para os seres humanos, nós podemos chegar a um ganho, vamos dar um salto, subir andares em termos de sofisticação da atividade. Eu imagino um paralelo sempre muito grande entre a atividade médica e a atividade do magistrado, entre o funcionamento de um hospital, o funcionamento de um fórum. As coisas são muito análogas, nós lidamos com o ser humano, lidamos com a variedade do ser humano e temos que empregar a técnica, a razão, a precisão ao mesmo tempo. Então, acho que seremos beneficiados por essas inovações todas. Um último tópico nesse caso da aplicação, da confrontação com a questão ética, o detetor de mentiras. Não vai demorar muito, nós teremos sistemas capazes de nos indicar se um depoimento testemunhal, por exemplo, é verdadeiro ou falso, melhor do que a nossa percepção humana, com base em leitura corporal, análise da mudança de voz, gestos, expressões faciais, etc. e tal. Nós certamente teremos ferramentas capazes de nos dizer se depoimento é não confiável ou ele é menos confiável do que aquele outro depoimento. Poderemos usar isso, né, deixar a critério de uma máquina selecionar a prova válida dentro dos autos. A questão não é tanto tecnológica, a tecnologia chegará lá. A questão é ética ou moral ou jurídica, se isso é adequado ou não. Para fechar aqui, vamos ver um caso prático, interessantíssimo. Ele saiu publicado na revista Nature faz um mês e meio, dia 17 de junho. Uma aplicação do Instituto de Tecnologia da Suíça. E o projeto se chama A Máquina do Tempo de Veneza, a cidade de Veneza, no norte da Itália. Por que Veneza? Veneza tem registro histórico, documentação histórica, livros, bibliotecas, mapas, gravuras da arquitetura, ou de pessoas, ou da cena cotidiana, muito bem preservados, né? Veneza foi, por uma série de razões,
geográficas principalmente, um porto muito importante, um lugar de troca de mercadorias, de troca de conhecimento, de trocas de pessoas. Então, uma cidade muito rica em termos de informação e que conseguiu preservar muito bem isso. Tem lá essa é a imagem da matéria no site da Nature. Então, eles calculam lá 80 quilômetros de documentos com uma preservação muito boa dos últimos 1000 anos. A ideia qual é? Digitalizar toda essa informação, são livros de anotações, são livros contábeis, informações de compras de mercadorias, a venda de uma vaca, mapas, plantas da cidade que mostram ali os endereços dos habitantes, gravuras das fachadas em diversos momentos, prédios que foram demolidos, no lugar deles outros construídos. Então, existe uma massa gigantesca de informação. O que eles pretendem? Compilar tudo isso, digitalizar essa informação, compilar dentro de um sistema com inteligência artificial que vá fazer as correlações. A matéria, eu dividi a imagem em 2 pedaços, porque ela ficaria muito pequena. Aí seriam as técnicas de escaneamento. O escaneamento, a primeira gravurazinha ali, o escaneamento com a máquina automática, de virar páginas automaticamente, por causa do volume, né, o tempo que é necessário para digitalizar tudo isso. Digitalizado é digitalização, foi até uma pergunta feita anteriormente, se é possível, que nós temos estágio já para reconhecimento de caracteres manuscritos. Sim, a ideia é essa, e porque só tinha caracteres de escrita à mão, não havia boa parte desses documentos antes da imprensa. E o sistema de inteligência de computação cognitiva, o que fará? Compreender os estilos de escrita da época, das várias épocas ao longo desses tantos séculos, para que, partindo do estilo de escrita, eu tenha uma facilidade maior de compreender o que é que significam aquelas letras, que palavras elas formam. Porque isso é um trabalho de interpretação, um trabalho de aprendizado. Então, eles projetam as máquinas fazendo essa comparação e aí vendo, por exemplo, o nome de uma pessoa que ela aparece num livro contábil, ela aparece no mapa da cidade e vão dizer, esse fulano era um vendedor de frutas e ele morava nessa casa e essa casa tinha essa fachada. Construir, eles pretendem mapas 3D da cidade toda e permitir uma viagem no tempo. Esse slide ainda mostra ali o escaneamento, tem um cubo com um livro dentro. Eles pretendem se empregar uma tecnologia ainda não disponível hoje, mas que o Instituto da Suíça imagina que em 5 anos deva estar operacional. É a utilização de tomografia computadorizada para escaneamento de livro. Tomografia é a técnica de utilizar raio-x para fazer imagens de 3D do nosso corpo, né, para os exames laboratoriais. Então a ideia é fazer imagens 3D dos livros e escanear o conteúdo das páginas sem ter que abrir o livro, sem ter que folhear o livro. Eles estão fazendo estudo das tintas utilizadas para escrita nas várias épocas, ver que tipo de elemento químico, que tipo de metal as tintas usavam, elas vão mudando, né? Então, usar esses elementos químicos como marcadores para o tomógrafo. Coloca o livro lá dentro e ele vai buscar aquele marcador e vai escaneando, vai lendo, capa, frente, verso, página por página, e assim conseguir escanear o livro inteiro em 360 graus, sem ter que abrir, porque muitos deles não podem ser abertos por questão da condição de preservação deles. Esse outro slide fica bastante pequeno para ver, mas é aquela ideia de eu encontrar aquele nome Sartre em vários documentos diferentes, sejam mapas, sejam gravuras, sejam livros contábeis, sejam decisões jurídicas, e fazer a correlação, ver todos os lugares onde esse nome aparece, e a que nomes este nome parece associado, quem são as pessoas que se relacionam com eles. Então, ao final, essa é a gravura que abre a matéria, que é muito interessante. O lado direito é a Praça de São Marcos, em Veneza, o lado direito seria a Veneza hoje, e o lado esquerdo a Veneza de antigamente, das pessoas comuns. Então é a história, não a história contada nos livros de história, que é contada sempre
pela via dos grandes personagens, né? Pela nobreza, pelas famílias reais, etc., e pouco se sabe da vida da pessoa comum. Com base na coleta da totalidade dos dados que se tem armazenados sobre Veneza, eles reconstruíram então a história da vida comum, da vida das pessoas simples, onde moravam, como viviam, o surgimento do sistema bancário, que boa parte do desenvolvimento do sistema bancário ocorreu em Veneza. Então, como é que nasceu isso? Como é que eram as operações contábeis? O que foi levando ao desenvolvimento do sistema contábil? A evolução do sistema de medidas, porque hoje para nós é óbvio, né, tudo é medido com muita precisão. Na época não havia tanta importância. Qual era a relevância de eu saber quantos milímetros tinha alguma coisa? Nem se concebia medir coisas nessa escala. Então, a evolução do sistema de medidas também é algo que eles procuram recriar com base nesse estudo. E a evolução também da propagação de doenças, né? A partir de registros, tal, saber como é que tais doenças chegaram ali, e como é que elas se espalharam com base nessas informações das pessoas comuns. Então, é uma aplicação de computação cognitiva em cima de documentação histórica que tem tudo a ver com as nossas atividades de judiciário e registro de imóveis. Então, com isso eu encerro, agradeço muito. Acho que teremos aqui uma pausa para responder algumas perguntas em seguida. Então, muito obrigado.